Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a sexualidade distorcida, traumas da infância e adolescência, codependência impositiva, insegurança e a orfandade. Sou o filho mais novo da minha casa. Eu e o meu irmão temos uma diferença de 5 anos. Cresci sem minha mãe biológica por perto, pois ela morreu quando eu tinha 6 a 7 meses. Meu nascimento foi pensado por ela, mas não compartilhado com o meu pai, que acabou descobrindo que minha mãe estava grávida em um ônibus. Não tenho muitas memórias com ela ou da minha infância. Quando ela faleceu, meu pai me deixava constantemente com minha tia. Ele saía para trabalhar de manhã cedo e ia para o bar depois. A ausência do meu pai me doeu muito e me trouxe várias inseguranças. O sentimento de não ser suprido ou protegido. A falta da minha mãe gerou problemas dos meus sentimentos. Tudo isso se manifestou em desconfiança em meu coração e em Deus, porque espelhava a ausência do meu pai e via Deus como alguém distante e culpava ele por tudo aquilo que tinha acontecido. A minha mãe, ela faleceu por conta de um assalto que teve aqui no Parque das Fontes. Ela acabou morrendo com um tiro na cabeça. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa, desde comida, as coisas que eu queria, como roupa ou brinquedos. Mas a ausência dele em casa trouxe, no final das contas, um sentimento de falta de proteção. E eu espelhava isso para Deus. Meu pai começou a se relacionar com uma outra pessoa. Eu tinha por volta de 2 anos e ele casou-se com essa mulher, na qual eu chamo ela de mãe. Mas por conta da falta da minha mãe biológica, o sentimento de me sentir diferente e de inadequação com o ambiente fez com que eu tomasse várias atitudes durante a minha adolescência, porque eu tinha necessidade de me sentir aceito pelas pessoas. Fiz coisas das quais tenho vergonha só para me sentir aceito ou parte de um grupo, como roubar chocolate em mercadinhos ou fazer outras coisas que que eu não deveria ter feito, como, por exemplo, jogar um extintor dentro de uma escola para atingir o vidro e quase acertar o caseiro de dentro da escola. Essas situações aumentaram a minha desconfiança nas pessoas e em mim mesmo. Por várias vezes me senti culpado e sozinho. E o ambiente muitas vezes reforçou esse sentimento de não pertencimento e de não ser suficiente. Essas decisões também se estenderam para o lado da minha sexualidade, quando aos 15 anos, por ouvir muitos amigos falando sobre sexo e queria fazer parte da roda, decidi ter a minha primeira relação sexual. E tratei isso como uma questão muito mais para eu sair falando do que como aquilo que a palavra diz. Todas essas situações, inclusive a relação sexual, foram puramente para satisfazer o meu desejo e, como consequência, conseguir marcas para a minha vida, que me impactaram por muitos anos. Tive muito problema para me perdoar e para confiar em pessoas que eu me relacionava. Minha adolescência foi bem conflituosa. Meus pais nunca deixaram faltar nada. Não passei necessidade, mas muitas vezes não conseguia me sentir amado. Procurei compensações na bebida, na ira, muitas vezes me anulava dentro do ambiente de escola e amigos para continuar fazendo parte do grupo. Já cheguei a levar um soco na cara e ainda pedir desculpa para a pessoa, para não ser excluído da roda de amigos, dos descolados da escola. Como eu era muito bom nas matérias, participava dos grupos por ter algo a oferecer. Mas fora dessas situações, era muitas vezes humilhado. Aprendi que minha amizade era só por eu ter algo a oferecer. E muitas vezes rompi com a confiança com as pessoas. Por conta do sentimento de carência, procurei muitas vezes me relacionar com outras meninas. Mas por não ser popular ou bonito na época, tive que escutar coisas que me marcaram profundamente. Como ser chamado de cachorrinho, por sempre ficar correndo atrás das meninas, dizendo que estavam comigo por dó ou que tinham lavado a boca com cloro após ter me beijado de nojo. Tudo isso aumentou a minha insegurança e minha baixa autoestima. Com 16 anos, eu tive meu primeiro relacionamento. Conheci ela numa fase muito complicada da minha vida, onde eu estava fazendo cursinho para começar a faculdade. Foi a primeira menina que disse que gostava de mim por quem eu era. Foi através dela, na verdade, foi por conta dela que comecei a ir na igreja, só para agradar os pais dela e agradar ela.
A falta de reparação, a minha autocobrança, a baixa autoestima, traumas da infância, tudo isso se aprofundou durante o relacionamento. Para mim parecia muito saudável, mas eu coloquei nela todas as minhas dependências emocionais e coloquei nela uma expectativa de futuro, no qual não foi suprida. Os 2 primeiros anos eles foram bons. Passei pela classe de batismo no primeiro ano e no segundo pude me batizar. Eu só não me batizei no momento que eu conheci ela porque minha mãe não deixou. Ela falou para mim que eu estava fazendo isso por conta dela. No primeiro ano, né, depois de ter passado 1 ano na igreja, me batizei e comecei a ter um relacionamento muito superficial com Deus. Acreditava que Deus estava ali, mas que Ele não ia resolver os meus problemas, Ele não estava ali para resolver os meus problemas. Não conseguia me desenvolver e nem confiar nele. Nesse mesmo período, tinha começado a faculdade. Foi um momento complicado da minha vida, todos os sonhos se transformaram em ansiedade e eu depositei toda a minha confiança em Deus, nela. Eu depositei toda a minha confiança nela. Já com uma média de 20 anos e com o fim do relacionamento, fiquei sem perspectivas e sonhos. Ela terminou comigo num pedido de noivado que eu fiz para ela em 2020, mais ou menos. Esse término para mim foi muito caótico, porque como eu tinha depositado todos os meus sentimentos nela, quando ela terminou comigo, eu entrei num estágio de quase depressão. A partir daí, depois desse episódio, em dezembro mais ou menos, em março eu decidi entregar a minha vida de verdade para Deus. Então eu fiz uma oração para Deus, dizendo que eu já tinha vivido a minha vida do jeito que eu queria viver. E que eu queria viver agora da forma que Ele queria que eu vivesse. Depois desse dia, eu não encontrei um lugar que me acolhesse tão bem. Tinha dificuldade de confiar nas pessoas, por medo de ser abandonado de novo. Não consegui estabelecer laços de amizade profundo, porque acreditava que qualquer minuto vou ser deixado, e sempre esperava que isso acontecesse. Comecei a me distanciar de Deus e da igreja, mesmo depois de ter feito essa oração. Foi através da Batista Missionária que eu tive um contato com o Ser Família. Nessa época eu transicionei da igreja que eu estava para essa igreja. E eu conheci algumas pessoas, como o Alisson, nosso pastor, que me abraçaram logo de cara desde o começo que eu cheguei. E um pouco depois, depois de ter feito, aí, ele fez o primeiro ciclo, que foi um ciclo que foi feito entre os líderes e tudo mais. Ele comentou comigo sobre o ciclo do 30 semanas. E foi através do 30 semanas que eu pude tratar as questões sobre a paternidade distorcida e o sentimento de pertencimento. A primeira reparação que eu fiz foi comigo mesmo e com Deus. Entender que eu tive responsabilidade nas minhas decisões e que eu fiz em tudo que eu fiz, mas que Deus já tinha me perdoado e que eu precisava me perdoar. Fiz reparações com o meu corpo, por ter entregue ele de forma que não preservei aquilo que é precioso para Deus. Coloquei meu coração nas mãos de Deus e agora sou e me sinto um filho amado de Deus. Tenho experimentado da bondade dele de forma cotidiana e descobri minha identidade nele. Através do encontro da redenção, consegui colocar tudo para fora e perdoar meus pais por tudo aquilo que aconteceu. Hoje consigo experimentar um relacionamento totalmente transformado com o meu pai, onde me sinto amado e cuidado, mesmo quando discordamos. Deus me escolheu para falar do seu amor, e só poderia fazer isso entendendo o meu lugar nele. Cada reparação foi como correntes sendo quebradas, que me fizeram experimentar de um cuidado da igreja como família e de Deus. Ainda luto com algumas inseguranças e a codependência impositiva, mas dentro do meu primeiro ciclo, venci a baixa autoestima, os traumas da infância, consegui romper com muitos sentimentos bloqueadores que me afetavam, reconhecendo a minha paternidade em Deus. Eu já fiz 2 ciclos do 30 semanas, eu só não fiz o terceiro porque eu estou em processo de casamento. Isso tudo porque o 30 semanas foi uma ferramenta muito importante na minha vida, para eu ser curado de vários traumas. Agradeço o silêncio de vocês. Graça e paz, irmãos. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a decepção, vencendo a solidão, a aceitação de uma nova realidade. Meu nome é Mauriceia.
A paz, bom estarmos aqui mais uma vez, semana 17, para os irmãos se localizarem. Há alguns livros que a página é 193 e há alguns que a página é 199. Nossa decisão hoje é a decisão 5, obedecer. E eu vou obedecer, é o tema. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, nós temos aqui uma indicação de obediência. Então, quem tem os mandamentos e obedece é aquele que diz que me ama. Então, para dizermos que amamos a Deus, precisamos obedecê-lo. É o que está escrito aqui. E não pode ser uma obediência aparente, como, por exemplo, né, há pessoas que dizem que, olha, é uma meia-verdade. Não existe meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira. Assim como também não tem uma meia-obediência. Ou nós obedecemos ou não obedecemos. Porque uma obediência aparente, que a gente faz um pedacinho e o outro não, isso não é obediência, isso é uma desobediência. Então, não é aqui o caso da nossa lição, que está para obedecer. Eu acho que vocês vão de se lembrar na Bíblia, em Mateus 21, 28 a 32, aquele pai que tem 2 filhos e manda que eles vão para a vinha. Ele manda o primeiro diz, eu não vou. Mas ele se arrepende e vai. E o segundo diz, sim, senhor, eu vou, mas ele não vai. Quem realmente obedeceu o pai? O primeiro ou o segundo? Quem vocês acham? O primeiro, né? Ele se arrependeu e ele foi. Então, isso foi a obediência e o outro não. O outro fez que obedeceu e não foi. Então, isso é uma desobediência. E vamos ver aqui algumas coisas. Vocês vão ver que os itens aqui, eles acabam se ligando uns aos outros, porque quais são as consequências, né? Então, nós temos aqui, destrua as justificativas. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Justificativas. O que é justificar? Justificar é quando eu quero explicar alguma coisa que eu deixei de fazer, é quando eu quero alegar, olha, não fiz por causa disso, daquilo e daquilo outro. É uma tentativa de amenizar alguma ação que eu teria que ter feito, que eu teria que ter agido e eu não fiz. A justificativa, ela vem na nossa vida como alguma coisa que paralisa. Ela não nos faz crescer. Quando a gente justifica, a gente não sai do lugar, porque a gente acredita naquilo que a gente está dizendo. Então, é quando você tem uma crença, é quando as pessoas estão dizendo para você, às vezes está te avisando, isso não é bom, olha isso, olha aquilo, mas é por causa disso. Já ouviu casais que se separam? Separei por causa da esposa. Separei por causa do marido. Justifica, quer explicar o porquê. Mas isso é uma maneira de fugir das suas responsabilidades. Então, a gente vai e quer justificar. É uma maneira de querer amenizar a nossa culpa, né? Aquilo que a gente deveria ter feito e não fez. E a gente fica, então, justificando os nossos comportamentos. A justificação, ela vem numa ideia de esconder um erro, de esconder aquilo que eu fiz por causa dele, por causa dela, por causa de tal situação. É sempre o outro. Então, a justificativa, ela te tira a responsabilidade. Você leva isso para alguém. E imobiliza, não te tira daquela situação, não te faz crescer, não te faz enxergar a verdade do que está ali acontecendo com você.
Então, ela fica te trazendo constantes situações negativas, porque você acredita naquilo, ou porque você mente para você próprio e justifica, então não sai do lugar. A justificativa ela não é boa. Ela é boa quando a gente falta no trabalho, né? Que tem a justificativa que quem é que dá? Só o médico. Aí está verdadeiro, né? Eu espero. Então, eu espero. São as justificativas, né? Então, com a justificativa, a gente quer sempre estar explicando o nosso modo de agir, né? E isso nos deixa longe de resolver os nossos problemas, né? E uma coisa importante, Deus não tem compromisso com esse tipo de situação. Deus não está conosco quando a gente faz que está obedecendo. Quando a gente justifica as coisas, levando isso para circunstâncias externas, muitas vezes. Mas é dentro. É dentro da nossa situação que a nossa situação precisa ser resolvida, né? Então, às vezes, uma insegurança, uma incerteza, um medo, isso tudo nos leva a querer justificar aquilo que estamos fazendo. E o que é importantíssimo? Importantíssimo é você saber que o responsável pelo que você faz é você. Nunca é o outro. Nunca é uma situação externa, é você o responsável. Então, precisa tomar posse disso, porque é muito fácil nós transferirmos essas coisas que a gente quer fazer do jeito que a gente quer, justificando nas circunstâncias. Foi porque aconteceu isso, foi porque aconteceu... Às vezes nem quer ir, nem quer fazer, nem quer... Eu posso trazer até alguns exemplos de liderando aí por muitos anos um encontro de casais. A gente tem uma equipe imensa e você conta com os irmãos, né? Todos voluntários para estarmos lá, para trabalharmos, e cada um tem as suas funções. Quando um deixa de ir, alguém vai precisar fazer o que aquela pessoa iria fazer. E eu ouvi as mais diferentes justificativas para as pessoas que na última hora desistiam de ir. As mais diferentes, gente. Desde não vou porque não tenho como chegar lá, nem buscou uma carona, nem até imagine líderes de setor dizer que eu não vou não porque eu marquei o dentista, eu vou ao dentista. Então, o que é isso, né? É não querer servir, é não querer estar lá. E isso gera um transtorno muito grande para a gente. Então, a pessoa justifica, né? Ela quer explicar aquele ato dela, mas busca a raiz. Quando a gente justifica, nós temos que buscar a raiz daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos dizendo. Para que eu estou falando isso? Não quer ir, não quer servir, não quer estar lá, e tudo bem. Só não pode deixar a gente assim, né? Na última hora, fazer uma coisa dessa, né? Então, a pessoa precisa saber que ela é responsável pelas ações dela. Nunca é o outro e nem o externo. É ela a responsável. E existe, gente, muitos padrões de comportamentos que são chamados de sabotadores. Nós temos dentro de nós sabotadores, que são aquelas coisas que a gente pensa, que a gente age de acordo com o que a gente pensa, e a gente acaba sabotando coisas nossas para a nossa vida, e é contra a gente mesmo, mas é um padrão. Então, existe dentro de nós um sabotador. Nós só temos que prestar muita atenção, né? Então, veja aí. Atente-se para a autossabotagem. Então, é você sabotar você mesmo, né? E o que é isso, né? É uma tendência de se colocar limites e travas em nós mesmos. É uma tendência que a pessoa tem, ela coloca limite, coloca trava nela mesma. Ela dificulta, ela acha que aquilo vai ser difícil, então ela não prospera, fica numa situação bem complicada. E ela faz com que as coisas pareçam mais difíceis do que realmente são.
Isso é a autossabotagem, né? Ela fica sabotando ela mesma. Até aqui tem, né, em Romanos 7,19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Né? O bem que quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele chega até nessa conclusão, né? O que aconteceu? Se eu sabia que era o bem, mas eu fiz o mal. Sabotagem. Uma das maneiras de saber se você está autossabotando um plano é identificar se você está sempre buscando atalhos e evitando confrontos e desafios. Isso é uma maneira de perceber. Né? Você não enfrenta, você arruma desculpas, justificativas, e você nunca vai. Você fica. Então, isso é uma maneira. Né? Miguel Uchoa é quem criou aí essa fala. Né? Um dia é preciso parar de sonhar e, de algum modo, começar. Então, é preciso pôr os pés no chão e andar, caminhar. Não pode ficar só na imaginação, só imaginando, pensando e não fazendo. Amir Klink disse isso. O bom plano é aquele executado sem distrações. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente se distrai com muita facilidade. Quando a gente não quer fazer, quando a gente não está disposto a cumprir determinadas coisas, a gente se distrai com qualquer coisa. Vem a distração e aquilo se torna uma justificativa para a gente não fazer, né? E a autossabotagem, a pessoa que constantemente faz isso com si próprio, são pessoas que se criticam. Elas possuem pensamentos destrutivos, como eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Então, ela tem esse lado dela muito crítico com ela própria. E aí ela não faz, ela não se acha capaz. Por isso, ela tem essas atitudes de não cumprir o que precisa ser cumprido. Ela, por exemplo, olha, eu não mereço essa promoção no trabalho, eu não sou capaz disso. Quantos nós já não ouvimos, né? Dizer, Moisés, né, que Deus mandou que fosse lá libertar o povo, e ele disse, não, eu sou homem de fala ruim, né? Ele mesmo. Né? Então, isso é uma autossabotagem, né? E a autossabotagem, ela pode ser conduzida, muitas vezes, pelo medo. Porque é um lugar de baixa autoestima da pessoa. Porque ela poda, ela não faz o que precisa fazer por ter medo, por não achar capaz, por a autoestima dela ser muito baixa. E então ela procede dessa maneira, né? E como, né? Como é que a gente faz com isso, né? A nossa confiança em Deus. Saber que somos filhos amados de Deus e que Deus não está nesse negócio de autossabotagem, não. Não é isso que Ele nos ensina, não é isso que Ele manda. Ele nos dá forças, Ele nos dá armas, Ele nos ensina como vencer qualquer situação das nossas vidas, né? E essa autossabotagem, ela costuma gerar ansiedade, porque você vai procrastinando, você vai deixando de fazer o que precisa ser feito, né? E isso vai gerando ansiedade, vai gerando medo, vai gerando insegurança e às vezes, eu não sei, pensa em vocês aí, né? Cada um, mas às vezes nós fomos criados num padrão assim. Às vezes os nossos pais tinham essas atitudes, a gente viu, a gente cresceu, a gente aprendeu, e de repente você cresce, se casa e daqui a pouco você está reproduzindo com seus filhos o mesmo que os pais fizeram com você. Isso é possível. Isso é possível acontecer. Né? Então é importante que você mesmo perceba. Se você não está lá reproduzindo, deixa para depois, filho. Amanhã a gente vê. Pode deixar, não, fica tranquilo, né? Não, vamos viajar? Vamos sim. A gente vai. Aí, quando? Não, espera aí que a gente vai. Não vai nunca.
né? Então, vê se não está reproduzindo isso dentro da sua casa, com seus filhos, até com a sua esposa, né? Que nós vamos, uma hora nós vamos. Mas você vai arrumar isso aqui? Vou, sem dúvida nenhuma. Não faz, não arruma. Isso vai gerando decepção, desgaste no relacionamento, na criação dos filhos, né? Então, é importante perceber tudo isso, né? E se você percebe, né, que seus sonhos, aquilo que você deseja, aquilo que você busca não está chegando, porque quando está perto você se afasta, você tem medo, é bom você perceber que você já está nesse processo, pode estar dentro desse processo, né? E aí, uma maneira de você andar. Perceba se aquilo que você está projetando, que você está planejando, está dentro dos planos de Deus. Como assim? Né? Veja se o emprego que você está almejando, se o curso que você vai fazer, onde você vai estudar, como você vai e volta, o momento. Veja se está de acordo. O que Deus diria dessa decisão que você está pensando em tomar? Porque as distrações fazem a gente fazer o que a gente quer, muitas vezes, e às vezes não é da vontade de Deus. E a pessoa vai e faz. Precisa tomar cuidado com isso, né? Então, a gente precisa identificar se os nossos sonhos estão dentro dos planos de Deus, né? E uma maneira também é você compartilhar, né? Nós temos pessoas que nós confiamos, que os líderes na igreja, irmãos próximos, que a gente confia, que a gente vê maturidade espiritual, que a gente vê uma vida ali que é um exemplo. São pessoas que a gente pode compartilhar, né? Esses sonhos, esses pensamentos, projetos de vida. Por quê? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas todos são conselheiros? Não são todos. Então, buscando, né, as pessoas que vocês veem ali, que vocês podem confiar. E nesse projeto, nesse lugar, nesse campo amplo de sabotadores, existem vários tipos de sabotadores, né? Então, existe, por exemplo, vamos ver se você vai se identificar, se está dentro de alguma coisa, mas existe um sabotador que ele é crítico. Aquele cara que ele acha defeito em tudo, nada está bom, nem nele, nem nos outros, né? E então ele vive em constante ansiedade. Ele é um cara crítico. Isso não vai dar certo. Isso não está bom. Isso. Então é o cara que é crítico. Ele costuma umas frases. Vou dizer umas frases que esses tipos de sabotadores dizem. Por exemplo, todo mundo é assim. Todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Então, esse cara é um cara que ele encontra defeito em tudo, e aí ele se justifica assim. Existe um sabotador que ele é insistente, né? Esse insistente é aquele perfeccionista, ele quer tudo perfeito, então a energia dele é gasta em buscar a perfeição, em viver em constante percepção que os outros vejam ele, né? Esse cara se cansa também, né? Ele vive sempre frustrado, porque ele não alcança nem os próprios desejos dele, porque é muito perfeccionista, né? E ele usa uma frase boa, né? É porque eu gosto de tudo feito da maneira correta. Então, ele costuma dizer dessa maneira. Existe também o sabotador, que ele é prestativo. Ele se esforça muito para ganhar a atenção das pessoas, para ganhar a afeição dos outros, né? Mas ele perde o seu próprio valor de vida, porque ele vive muito para agradar o outro. Esse é o prestativo, né? E ele gosta de dizer: nossa, mas eu só estava tentando ajudar. Eu faço sempre tudo para ajudar todo mundo. Eu não quero atrapalhar. Costuma ter essas frases, né? Existe também o sabotador, que ele é hiperrealizador. Esse cara, ele busca atingir os resultados cada vez maiores. Cada vez ele quer ser o melhor, ele quer ter resultados das melhores maneiras possível, e ele abre mão da própria vida dele por causa disso, né? Então, ele acha que
Ele está sempre realizando coisas. E aí o que acontece? As frases dele, ele gosta de dizer: nossa, mas eu tenho que fazer tudo, hein? Se não for eu, quem é que vai fazer? Esse cara é o hiperrealizador. Agora tem um sabotador que é vítima. A vítima é dramático, ele é temperamental, quando ele é criticado, ele fica mal, ele fica chateado, ele se recolhe, ele busca sempre atenção e afeto dos outros. Esse é a vítima, né? Lembra aquele desenho? Ó vida, ó dor. Esse é a vítima, né? Ó dia, ó vida, ó dor. Nem me lembro mais o que falava, mas era, não sei se era hiena. Então, esse aí é a vítima, né? E aí, as frases que ele costuma usar. Nossa, você sabe o tanto que eu sofro para fazer isso, né? Já tentei mudar várias vezes, mas eu não consigo. Esse é a vítima. Tem o sabotador, que ele é hiperracional. Esse cara, ele pensa de maneira lógica. Ele é o cara da lógica, ele pode ser visto assim como uma pessoa meio fria, né? Ele é intelectualmente arrogante, ele gosta de adquirir conhecimento, ele é ligado nesse lugar, né? E ele é muito reservado, ele não se abre para as pessoas, ele preserva o sentimento dele. Mas, então, o que ele gosta, né? A frase dele, né? Nossa, eu preciso pensar melhor nisso, né? Tenho que pontuar os prós e os contras. Esse cara é o racional, cabeça, gosta de conhecimento, intelectual. Então, tem um outro sabotador, hipervigilante. Quem é esse cara? Esse cara, ele está constantemente em estado de alerta. Ele está sempre ligado, ele nunca descansa, ele é ansioso, ele crê que tudo vai dar errado. Então, não sei se vocês já encontraram pessoas assim, né? Que você, ô fulano, como é que você está? Ah, tô ruim. Nossa, lá em casa o cachorro morreu, o marido não está bem de saúde, as crianças tudo gripada. Nada está bom. Esse cara aí é o... né, nada está bem, tudo está errado. Então, ele vive estressado. Né, e aí ele costuma dizer, olha, eu fiz tudo para te proteger. Né, se alguém tem que fazer alguma coisa, que seja eu. Então, hipervigilante, tudo é com ele, tudo é para ele, né? Tem o sabotador também inquieto, né? Então, ele está aquele cara inquieto, aquele cara que não para, está sempre buscando novas atividades, novas emoções, ele não fica parado, ficar parado para ele é entediante, e a vida fica muito intensa para essa pessoa, aquela pessoa parece ligada no 220, não para, começa aqui, vai ali. Nossa, você fala, pelo amor de Deus, senta um pouco, não tem isso, está sempre ligado, né? E, de repente, as frases dele, nossa, mas isso já acabou? Foi muito rápido, né? Nossa, eu nem precisei pensar para resolver isso. Então, esse cara é o que está inquieto, né? Existe também o sabotador, que ele é controlador. Né? Esses sabotadores que podem estar dentro de nós, né? Quem é esse? Ou ele está no controle, ou tudo está fora do controle para ele. Ele tem que estar no controle. Então, há pessoas que são assim. Elas estão tranquilas se ela estiver no controle. Se tiver uma situação em que ela vai ter uma saída para aquilo ali, aí ela vai em frente. Se não for assim, se estiver fora do controle, não é com ela. Ela precisa estar no comando. Ela precisa dar ordens, estar direcionando pessoas, né? Então, as frases desses. Eu prefiro errar e fazer do que ficar do jeito que está. Prefiro errar, mas eu quero fazer, do que ficar assim. Mas, olha, eu só fiz isso porque ninguém estava fazendo nada. Então, eu fui e fiz. Então, esse cara é o controlador. E tem o esquivo. Então, esse esquivo, ele se concentra no positivo, né? No prazeroso. Esse é aquele que está sempre tudo muito bem.
né? Não tem nada bem, mas para ele está tudo bem. Então, ele vê tudo numa forma extrema, né? Para ele tudo tá sempre muito bem. Aquelas cenas de filme que eu já citei aqui, que o cara leva 3 tiros, cai no chão, aí o outro vai lá e fala: fica tranquilo que vai ficar tudo bem. Está morrendo. Está morrendo. E ele: não, tranquilo, eu prometo que vai dar certo. Como assim? Né? Esse sabotador também pode estar na gente, né? Então, esse cara, ele evita tarefas difíceis, desagradáveis, não é com ele, né? Aí as frases que ele fala: olha, será que eu posso fazer de novo? Posso fazer novamente? Ah, mas da próxima vez eu vou conseguir. Pode deixar que eu consigo, né? Ou às vezes ele fala: nossa, mas fui eu mesmo que fiz isso, né? Então, esses são alguns tipos de sabotadores que podem estar em nós, em cada um de nós, 1, 2 tipos, sei lá quantos, né? Mas é bom observar. E aí, os motivos que autossabotam nossos relacionamentos, né? Que vêm atrapalhar. Então, estamos aí na página 202, 196 para alguns, 202 para outros, né? Então, foco errado, falta de compreensão da realidade do outro, autocentralização, ausência da verdade, falta de prioridades, falta de comunicação, desconhecimento da linguagem de amor do outro e mito do par perfeito. Então, esses são alguns motivos que nos levam a sabotar, mas existem tantos e tantos outros. Isso é individual, é de cada um, é a motivação de cada um, é como cada um pensa, né? Temos aí também avisos de autossabotagem, presença constante de pensamentos negativos, remorsos, olhar no retrovisor da vida, ou seja, ficar olhando para trás, né? Então, se você está nessa situação, presta atenção que pode estar entrando aí num período aí de autossabotagem, né? Então, tem aí: todas as graças da mente e do coração escapam quando o propósito não é firme. Precisamos ter firmeza naquilo que nós queremos, pensamos, desejamos. Obedecer, por exemplo, nós precisamos ter firmeza para obedecer a Deus. E a gente tem meios aí de sabotagem, né? Eu posso sabotar pelas finanças. Como? Posso inventar um monte de coisa para mim mesmo, né? Eu posso guardar dinheiro, porque eu quero enriquecer. Eu posso dizer que ser generoso para mim é difícil. Eu posso buscar amar mais o amor ao dinheiro, né? Como diz a Bíblia, que não é o dinheiro, né? Mas o amor ao dinheiro que é a raiz, né? De todos os males, né? Então, eu posso sabotar minhas finanças, eu posso ter dificuldades financeiras ou amar demais o dinheiro e ficar aí inventando coisas até para não dar dízimo, não dar ofertas, que foi o que o pastor Mauro pregou no domingo. Coração, né? Ele falou, eu não me lembro quantas vezes, mas ele citava: olha, mais uma vez a palavra coração, mais uma vez a palavra. Ele falou várias vezes coração. Coração é cor-ação, é a ação do coração. Isso que é o que ele trouxe, né? Qual é a ação do nosso coração? Então, a gente também pode sabotar pela procrastinação, né? E o que é o procrastinar? O procrastinar é o ato de adiar o cumprimento de uma tarefa que precisa ser realizada. Então, eu deixo de fazer determinadas coisas. Eu começo, não termino. Eu estou pensando em fazer, eu deixo para amanhã. Isso é procrastinar, né? E isso aí é um ato de sabotagem que a gente faz com a gente mesmo. Então, você tem um horário para cumprir, ou você tem uma tarefa para ser feita, ou um concurso que você vai prestar e você tem que estudar, ou é sua prova e você vai, mas daqui a pouco eu vou, amanhã eu vou, e sempre procrastinando. Então, nós temos aí que
é necessário que a gente reconheça isso. Começa com o reconhecimento. Eu acho que cada um de nós, né? Eu não sei, tem um pouco esse lado, né, de procrastinar, né, de ficar deixando para depois muitas coisas, né? Então é importante a gente se perceber. Então, olha, uma palavra poderosa para você vencer a autossabotagem. Como que a gente pode estar vencendo essa autossabotagem, né? Ter a intenção. Primeiro, nós temos que ter a intenção. Nós devemos desejar vencer. Então, diz aí Tiago 4,14. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meu Deus, forte, hein? Então, tem a parábola aí, né, de Mateus 13, 44 a 46. Ah, está aqui, né? Foi a que eu citei já? Não. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. Olha que interessante, esse homem teve uma atitude. Então, ele achou a pérola preciosa, ele vendeu tudo, ele teve uma atitude, né? A nossa intenção tem que ver seguidas de atitudes. Ele teve que ter um posicionamento para cumprir aquilo que ele queria. Não pensou duas vezes, né? E é assim que tem que ser para nós, né? Por exemplo, nós descobrimos o Evangelho. Olha, você descobriu o Evangelho, o maior tesouro que o homem pode descobrir, é maravilhoso. A palavra de Deus é algo tremendo, é algo que não tem como nós errarmos em obedecer, em seguir. É lindo. É a única coisa que nos dá confiança, que nos dá fé, que nos dá certeza de acertarmos, é a palavra de Deus. Item 4. A procrastinação sabota a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Então, procrastinar nos impede de, muitas vezes, sermos bênção na vida de outras pessoas. Jesus dizia a todos, Lucas 9, 23, 24. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, carregar a cruz é morrer para a carne, é morrer para nossas vontades e viver para o que Cristo quer de nós. Isso é carregar a nossa cruz. É morrer para os nossos desejos. E a gente tem que estar nesse lugar de obediência. Obedecer o que Deus quer de nós, o que Ele tem nos ensinado, né? E por isso em prática todos os dias das nossas vidas. Aqui o livro traz, né, qual é a herança que nós queremos deixar para os nossos filhos, o que é que nós temos ensinado para os nossos filhos, né? Aqueles que ainda não são casados, que vão casar, que vão ter filhos, né? Ou até mesmo para os parentes próximos nossos, porque aquele que não conhece a Cristo, ele não lê Bíblia, mas ele lê a sua vida. Porque ele não lê a Bíblia, nós lemos, mas ele lê a sua vida. Então, o que nós queremos mostrar para esse povo? O que nós queremos deixar de herança quando partirmos daqui? Né? Então, como diz a palavra, né? A gente não pode salvar a nossa vida, né? Só Jesus que pode fazer isso. Então, a procrastinação, ela sabota a oportunidade de vitória. Veja bem, Lucas 2, 15 e 16. Aqui é a história, né, uma parábola aqui que conta a história de quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Não é parábola.
Desculpa. Então, o que aconteceu, né? Os pastores estavam no campo, estavam lá pastoreando, tal. Apareceu o anjo e falou: olha, nasceu, né, em Belém, Jesus Cristo, o Salvador. E eles ouviram aquilo e imediatamente não pensaram duas vezes. Vamos esperar para ver se isso é verdade, espera um pouco. Imediatamente eles foram e realmente chegaram lá e conheceram Maria, José e Jesus Cristo, né? Então, eles não pensaram duas vezes. E aí eles voltaram glorificando a Deus, né? Pelo que eles tinham recebido de aviso, e eles foram, tá vendo? Eles não voltaram vitoriosos. Então, a procrastinação deixa de nós sermos vitoriosos, porque a gente adia, a gente não faz o que precisa ser feito. E não existe procrastinador bem-sucedido, viu, gente? Não tem, a gente fica no prejuízo, né? E a gente tem que estar mesmo prestando atenção, porque o deixar para amanhã, o deixar para depois, não traz nada de bom para nós, não, né? Então, como diz aí, o tempo é a matéria-prima para tudo. É o tempo, é o nosso tempo. Que tempo nós estamos gastando para fazer, às vezes, umas coisas simples, para tomar determinadas decisões? O que está acontecendo? Por que a gente fica adiando? O tempo, então, para nós é muito precioso. Diz aí, Miguel Uchoa: o antídoto para a autossabotagem é a confiança forjada na experiência com Deus. Olha que lindo, né? Então, esse que é o antídoto para a autossabotagem, é confiarmos em Deus. Se você está achando que você não tem condições, que você é fraco, que você não tem sabedoria para aquilo tudo, é a confiança no Senhor. Você é um filho amado de Deus. Nós somos uns filhos amados de Deus. Então, como diz a Bíblia, ele não dá um fardo maior para nós do que a gente possa carregar. Antes, ele dá o escape. Então, é nisso que nós temos que crer, né? Para que a gente não entre nessa autossabotagem. Reflita. Você observou alguma área em sua vida na qual tem dado justificativas que vêm atrapalhando seus relacionamentos? Então, veja aí, sim ou não, né? Então, passos para destruir as justificativas. Abandone a insegurança. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Gente, que palavra maravilhosa. Jesus, nós temos que escrever isso e pôr assim na geladeira, na porta do guarda-roupa, porque não é lindo? Não fui eu que ordenei? Sejam fortes, corajosos. Louvado seja o Senhor, é maravilhoso isso, né? Então, não tem insegurança, não tem medo, não tem ansiedade. Quando tem, nós precisamos buscar em Deus a saída para isso tudo. Reflita, você se enxerga como alguém inseguro? Presta atenção. Importante. Gente, e não tem vergonha não, viu? Não tem que autossabotar até você saber quem é você. A melhor maneira que nós temos de nos livrar, de nos curar, é olharmos para nós, para as nossas inseguranças, para aquilo que nós somos. O autoconhecimento liberta. Só assim. Não faz que não é verdade. Você com Deus é livre para você falar para Ele aquilo que você sente, aquilo que você pensa, e Deus está ali para te acolher. Então, abandone a insegurança, faça a escolha certa. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lindo, né? Coração, novamente. Guardar a palavra do Senhor no coração. Cor e ação. Temos ação de acordo com o que Deus quer de nós. Seja autêntico, seja você mesmo. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. De Deus nada se esconde. Nós não nos escondemos de Deus, nós não enganamos a Deus. Ele nos conhece antes de sermos formados. Então, você é que tem que se autoconhecer. Perceba como é que você funciona. Perceba como que você age, como você pensa, como as pessoas às vezes trazem coisas de você mesmo para você. Vai prestando atenção.
Esse é o autoconhecimento. Seja autêntico, seja você mesmo, e não o que os outros querem que você seja, e não o que a situação externa muitas vezes você considera para ser. Não, seja você mesmo, o filho amado de Deus, né? Veja aqui o Salmo 139, 19 e 22. Olha Davi dizendo: quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Imagina, falando isso com Deus. Antes, se você for ler o Salmo inteiro, ele está glorificando a Deus, que criou a ele, que conhece ele. Ele está dando as maiores glórias. E aqui ele está falando do coração dele. Por quê? Porque ele está revoltado com quem não conhece a Deus, com quem fala contra Deus. Ele odiava essas pessoas. Aí ele faz isso no Salmo, na oração dele. Mas veja aqui, já na página seguinte, no Salmo 139, 23, que é o mesmo Salmo, 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha que coisa linda. Né? Ele falando com Deus, ele diz: eu odeio essas pessoas que odeiam o Senhor, né? Não dá para matar, não dá, mas em seguida ele vem, né? Ele se arrepende, ele vai falar: Senhor, sonda meu coração, né? Aí ele pede, né? Olha se tem algo ruim em mim, para que eu possa ser transformado. Ele suplica, né, para que Deus guie os caminhos dele. Isso é lindo, é isso que nós temos que fazer, colocar isso nas mãos de Deus. É maravilhoso, eu amo Jesus. Conclusão. Não, reflita primeiro. Você se sente um filho amado? Um filho amado de Deus, uma filha amada? Se não se sentir, fale com o Senhor, porque Ele te ama, como ama a mim. Ele não ama mais a mim, ou mais a vocês e menos a mim. Ele ama por igual. Eu amo o Senhor. Conclusão. Se nós nos aplicarmos a obedecer a toda a lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, está... espera um pouquinho, deixa eu ler de novo. E se nós aplicarmos a obedecer a toda lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Coisa linda. Então é isso, né? A obediência nos protege, a obediência nos deixa próximos a Cristo, junto a Ele, né? A desobediência nos afasta, não é Ele que se afasta de nós, nós é que nos afastamos deles porque não obedecemos. Meias obediências é desobediência, não esqueça nisso. Tá bem? Não se distraiam, procurem perceber todos os autossabotadores que podem estar dentro de você. Não fique justificando porque você não vai sair do lugar. Procure olhar aquilo como tem que ser olhado. Seja autêntico, seja você, e não o que o mundo está falando que você deve ser, ou as circunstâncias, ou as pessoas. Seja você próprio. E ser você própria é você falar com o Senhor o que você quiser, pedir o que você quiser, porque Ele nos compreende, Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Obrigada pelo silêncio de vocês. Olha que coisa linda, eu esqueci da pergunta facilitadora, mas diz aí: obedeça a Deus e viva sem justificativas. Justificativa não te tira do lugar, não esquece isso. Pergunta facilitadora: como você tem tratado seus erros? Pensa bem para responder. Nós vamos para a roda de partilha. Como você trata os seus erros? Justificando? Amém.